Neste vídeo, a gente vai responder duas perguntas enormes. Como a Estrela da Morte foi projetada dentro do universo de Star Wars? E se a SpaceX do Elon Musk conseguiria tentar algo remotamente parecido no mundo real? Primeiro vamos falar dos cristais Kyber e dos lasers planetários, mostrar o que o Império acertou e errou na engenharia de megaestruturas e depois comparar tudo isso com a dura realidade dos foguetes reutilizáveis e da montagem em órbita. No final, você vai entender por que a física traça uma linha clara entre a fantasia da ficção científica e aquilo que realmente está ao alcance da humanidade. Deixa o like, se inscreve no canal e bora começar! A arma suprema do Império não surgiu do nada. Oficialmente chamada de Estação de Batalha Orbital DS-1, ela começou a ser projetada pelos geonosianos, que desenharam os primeiros esquemas ainda durante as Guerras Clônicas. Mais tarde, esses planos foram assumidos pela República e, em seguida, levados adiante em segredo pelo Império. Desde sua concepção, não era só um projeto militar, era um símbolo. Representava a capacidade do Império de dominar não apenas pela força, mas pelo medo absoluto. Quando finalmente ficou pronta, a Estrela da Morte se tornou a prova viva desse poder. Um instrumento de destruição em massa que também funcionava como declaração política e psicológica. O que realmente a definia era a escala. Fontes oficiais colocam o diâmetro da primeira Estrela da Morte em cerca de 160 quilômetros, uma imensidão impossível de comparar com qualquer obra humana já construída. Não era só uma super-arma, mas um mundo artificial com milhões de pessoas vivendo a bordo. Estima-se cerca de 1,7 milhão de militares, apoiados por 400 mil droides e quase 1/4 de milhão de civis e contratados. Ela tinha múltiplos hangares capazes de receber destroyers, setores residenciais inteiros e até áreas agrícolas para sustentar sua população. Era, ao mesmo tempo, fortaleza, colônia e dispositivo do fim do mundo. Não é à toa que Obi-Wan, em Uma Nova Esperança, achou que estava olhando para uma lua. Sua escala confundia qualquer percepção normal. No coração da estação ficava o Super Laser. O que o tornava único em comparação com armas convencionais era sua fonte fictícia de energia, os cristais Kyber. No universo de Star Wars, os Kyber possuem a habilidade de concentrar e amplificar energia de forma quase ilimitada. Um sabre de luz precisa apenas de um cristal para gerar uma lâmina de plasma. Escalando isso, os engenheiros da Estrela da Morte teriam fundido enormes fragmentos de Kyber em arranjos gigantescos, capazes de direcionar uma força destrutiva inimaginável. Em Rogue One, a gente vê esse processo de forma explícita. Cristais gigantes sendo extraídos e combinados para canalizar energia em um único feixe coeso. É esse detalhe que explica, dentro da narrativa, como a arma poderia liberar energia além de qualquer limite físico real. Para entender o contraste com a engenharia do mundo real, basta comparar com a Estação Espacial Internacional. A ISS mede pouco mais de 100 metros de ponta a ponta, pesa cerca de 420 toneladas e levou décadas de lançamentos, cooperação internacional e montagem no espaço para ser concluída. A Estrela da Morte, em comparação, é milhões de vezes maior. A diferença de logística e material é tão absurda que até os maiores projetos da humanidade, de arranha-céus a estações orbitais, parecem brinquedos perto dela. Mas nem tudo na Estrela da Morte era perfeito. Galen Erso, um de seus engenheiros principais, foi forçado a trabalhar no projeto e acabou deixando de propósito uma falha. Ao desalinhavar sutilmente o sistema do reator, ele criou uma vulnerabilidade que parecia insignificante para os projetistas imperiais, mas que, explorada no ponto certo, se tornava catastrófica. Isso não é só sabotagem técnica, é narrativa de arrogância. O Império acreditava que ninguém jamais descobriria essa falha, e essa confiança excessiva selou seu destino. Quanto à logística, os filmes e materiais complementares apresentam uma explicação remendada. Mundos inteiros dedicados à produção, mão de obra forçada e cadeias de suprimentos secretas teriam tornado viável a construção dessa máquina impossível. Dentro da história, essa explicação já é suficiente para manter a suspensão de descrença. É como dizer, sim,
Um projeto desses exigiria recursos inimagináveis. Mas, nessa galáxia, o Império tinha o aparato de tirania necessário para realizá-lo. Tudo isso revela um contraste curioso. A Estrela da Morte funciona perfeitamente dentro do contexto da ficção, mas desmorona sob o olhar da física real. É possível listar sua escala, registrar os números da população e inventariar suas peças. Mas a pergunta fica no ar. Seria mesmo possível que um feixe de energia destruísse um planeta inteiro? É nesse ponto que a magia da narrativa se choca com os limites da ciência. Destruir um planeta inteiro não é só um espetáculo de cinema. É um requisito energético que ultrapassa qualquer noção de escala que possuímos. O momento mais icônico da Estrela da Morte, aquele disparo verde que parte um mundo ao meio, é explicado na lore como um feixe canalizado por enormes cristais Kyber e amplificado até liberar força inimaginável. Dentro do universo de Star Wars, a explicação para aí. Mas, se a gente puxa a conta para a física real, os números não são apenas grandes. São tão absurdos que nem chegam perto do que nossa tecnologia poderia sonhar em alcançar. A forma padrão de medir isso na física é através da chamada energia de ligação gravitacional. Em resumo, é a quantidade de energia necessária para separar cada átomo da Terra, de modo que nada fique unido gravitacionalmente. As estimativas, citadas em vários artigos e materiais científicos, colocam essa energia em torno de 2,2 vezes 10, elevado a 32 joules. Escrito por extenso, é 2 seguido de 32 zeros. Só que números crus não dizem muita coisa se não compararmos com algo que entendemos. Então, vamos colocar lado a lado o consumo de energia da humanidade. Diversas análises estimam que usamos na casa de 10 elevado a 20 joules por ano. Isso inclui todo o combustível fóssil queimado, toda a energia nuclear. E ainda assim, esse valor é mais de 1 trilhão de vezes menor do que a energia necessária para um único disparo da Estrela da Morte. Mesmo se usássemos toda a infraestrutura energética do planeta por milhões de anos, ainda não chegaríamos perto do patamar exigido. É esse o tamanho do abismo. Talvez você pense, e as armas? Será que chegam perto? As ogivas nucleares modernas liberam em torno de 10 elevado a 17 joules por explosão, um valor impressionante quando comparado a qualquer outra fonte de energia que usamos, mas irrelevante nesse caso. Mesmo multiplicando todas as bombas já construídas pela humanidade, ainda ficamos a anos-luz da energia necessária para desintegrar um planeta. A diferença não é questão de quantidade de bombas, é outra categoria de energia completamente. Então, onde encontrar algo nessa escala? A comparação direta é o Sol. Nossa estrela libera uma quantidade absurda de energia a cada segundo. Para destruir um planeta como a Terra, seria necessário capturar uma fração significativa dessa produção estelar e, de alguma forma, armazenar ou direcionar tudo em um único feixe. Em outras palavras, o superlaser da Estrela da Morte implica manipular energia em escala estelar e dispará-la como arma. É por isso que Star Wars se apoia nos Kyber Crystals, não como mecanismo científico real, mas como solução narrativa. Eles funcionam como amplificadores infinitos, o atalho de roteiro para superar limites físicos que, de outra forma, travariam a história. E a narrativa vai ainda mais longe. Em Rogue One, vemos o Império destruindo cidades inteiras para extrair cristais. Isso simboliza uma ideia clara. Controlar os recursos é controlar o poder. Quem tem os Kyber tem a capacidade de destruir mundos. No mundo real, nenhum mineral funcionaria assim. Nem se monopolizássemos todo o urânio, carvão, petróleo e lítio do planeta, chegaríamos perto de algo nesse nível. Esse monopólio só faz sentido como ficção. A lição mais profunda é simples. Todas as nossas tecnologias estão presas a leis naturais que não podem ser burladas com um amplificador mágico. Reatores de fusão, baterias, turbinas, todos obedecem às mesmas regras. A física não abre atalhos entre nossa rede elétrica e a produção total de uma estrela. Por isso, o superlaser da Estrela da Morte permanece apenas imaginação. Mas se a arma é impossível e o disparo planetário está fora de questão, sobra outra dúvida.
E quanto ao resto da estação? Construir a estrutura externa de um objeto do tamanho de uma lua seria, por si só, viável. Esqueça por um momento a ideia de disparar feixes capazes de destruir planetas. A questão mais básica é: a humanidade conseguiria sequer construir a carcaça externa de algo no tamanho da Estrela da Morte? A primeira versão é descrita com cerca de 160 quilômetros de diâmetro, enquanto a segunda chegaria perto dos 200. Para comparação, os maiores arranha-céus da Terra têm pouco mais de 800 metros de altura, e a Estação Espacial Internacional mede pouco mais de 100 metros de ponta a ponta, com massa de algumas centenas de toneladas. Uma esfera de centenas de quilômetros faz todas essas conquistas parecerem brinquedos perto de um estádio. Esse tipo de escala leva imediatamente à questão da massa. A ISS exigiu décadas de lançamentos e cooperação internacional só para montar algumas centenas de toneladas em órbita. A Estrela da Morte não exigiria centenas ou milhares, mas bilhões de toneladas, mesmo considerando apenas uma carcaça de metal de espessura mínima. Com a economia atual, cada quilo colocado em órbita custa milhares de dólares, mesmo com os avanços recentes. Multiplique isso por bilhões de toneladas e você ultrapassa o PIB de nações inteiras em ordens de magnitude. Chega um ponto em que nem se fala mais em custo, e sim em remodelar economias inteiras ao longo de séculos. É aí que entram os projetos atuais da SpaceX, que pelo menos dão uma pista de como parte desse problema poderia ser alterado. O Falcon 9, foguete de carga mais usado pela empresa, consegue colocar pouco menos de 23 toneladas em órbita baixa. Já o Starship foi projetado para levantar cerca de 100 toneladas por voo, um avanço enorme em relação ao que temos. Além disso, sua proposta de reutilização significa que a mesma nave poderia lançar diversas vezes, reduzindo muito o custo por lançamento em comparação com foguetes descartáveis. Ainda assim, 100 toneladas por voo não transformam uma mega estrutura de 160 quilômetros em algo viável. Esse ganho resolve um fator, mas num oceano de desafios. Imaginando o processo, seria como uma procissão interminável de voos do Starship, levando módulos para o espaço. Robôs ou equipes automatizadas uniriam cada tijolo em uma estrutura crescente. A analogia funciona no papel, mas os números não fecham. A ISS, com pouco mais de 100 metros, levou mais de uma década e dezenas de lançamentos pesados para ser concluída. Escalar de algumas centenas de toneladas para bilhões exige não 10 nem 1000 vezes mais esforço, mas trilhões. Mesmo no cenário mais otimista, voos diários de Starship com 100 toneladas cada, a construção se estenderia por séculos, a não ser que toda a economia, política e força de trabalho do planeta fossem transformadas radicalmente. Na ficção, o buraco é tapado com uma solução simples. O Império tem infraestrutura ilimitada. Mundos fábrica produzem peças em paralelo. Populações inteiras são forçadas ao trabalho e frotas de módulos de construção orbitam em massa. Esse paralelismo permite que o cronograma da narrativa se reduza a poucos anos em vez de eras geológicas. Mas no mundo real, não há como redirecionar a produção de planetas inteiros para um único projeto. Capacidade industrial, política global e limites éticos barram o processo antes mesmo da questão dos recursos. Ainda assim, a indústria espacial moderna dá um vislumbre de como sistemas orbitais em escala podem ser organizados. O projeto Starlink, por exemplo, já colocou mais de 6.000 satélites em órbita, formando a maior constelação da história. Isso mostra que é possível lançar e coordenar milhares de ativos de forma repetida e organizada. Mas há um detalhe: são redes distribuídas, não uma mega estrutura única. Demonstra que modularidade, repetição e cadência acelerada de lançamentos são viáveis, mas sempre dentro de sistemas espalhados. Ou seja, embora as tecnologias atuais indiquem o caminho para habitats maiores, fábricas em órbita e plataformas de energia, o salto para uma esfera do tamanho da Estrela da Morte continua inalcançável. Starship e Starlink dão pistas de como a escala pode aumentar, mas não chegam nem perto de colapsar
a diferença entre estruturas de algumas centenas de metros e uma esfera de centenas de quilômetros. E mesmo que por algum esforço inimaginável a carcaça fosse montada, surge outro problema. De onde viria a energia para manter viva uma estrutura tão gigantesca? Construir a estrutura é só metade da equação. O verdadeiro desafio seria energizar algo dessa escala. Mesmo que a carcaça de uma estação de centenas de quilômetros pudesse ser montada em órbita, de onde viria a energia para mantê-la funcionando? Em Star Wars, a resposta é simples: cristais Kyber. Eles funcionam como amplificadores infinitos, capazes de canalizar e multiplicar energia até transformá-la em um feixe coeso e destrutivo, sem fios, sem combustíveis, sem perdas de eficiência. Na narrativa, basta um cristal gigante no centro da estação para justificar como um objeto do tamanho de uma lua dispara um tiro capaz de estilhaçar um planeta. No mundo real, não existem amplificadores mágicos. Cada sistema energético que conhecemos está preso às leis da física, da eficiência e da escala. Combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, são densos e fáceis de transportar, mas são finitos e altamente poluentes. Reatores nucleares de fissão entregam energia constante e sem carbono, mas são pesados, complexos e trazem riscos de rejeitos radioativos. Fontes renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica, são limpas, mas distribuídas e dependem de condições naturais. Elas podem alimentar casas, cidades e até nações, mas não se concentram em um único disparo instantâneo de energia colossal. Nenhum desses sistemas chega perto do que uma esfera orbital desse tamanho exigiria. A tensão entre ficção e física fica clara quando olhamos para a arma em si. O disparo da Estrela da Morte equivale a bilhões de explosões nucleares liberadas de uma só vez. Não existe gerador, reator ou bateria que consiga armazenar ou liberar energia nessa ordem de grandeza. E os próprios filmes empurram esse limite ainda mais. Em O Despertar da Força, a base Starkiller chega ao exagero máximo. Literalmente, absorve uma estrela inteira como combustível. É a narrativa levando ao extremo aquilo que já era absurdo. Em termos de física, reforça a impossibilidade. E ainda existe a ideia da esfera de Dyson, uma estrutura que envolveria uma estrela inteira com coletores. Esse conceito, ainda que puramente teórico, coloca qualquer estrela da morte no bolso em termos de escala. Uma esfera de Dyson seria tão gigantesca que até a órbita da Terra seria só uma pequena parte de sua extensão. Mas e na prática? Para energizar uma estação do tamanho da Estrela da Morte, a verdade é dura. Nada que temos hoje, nem mesmo as ideias mais ousadas para o futuro, chega perto disso. Nossos sistemas são feitos para abastecer sociedades humanas, cidades, indústrias, redes elétricas. Eles não entram no território de disparos planetários, porque a física simplesmente não permite. Nenhum mineral, nenhum material, nenhum reator cria esse atalho. E aí está a maior diferença. Star Wars preenche a lacuna com cristais Kyber e tecnologias de ficção. Nós preenchemos com usinas, turbinas e painéis solares. A história deles é mito. A nossa é engenharia. Um cria espetáculo imediato, o outro caminha passo a passo para avanços reais. Ou seja, não existe maneira plausível de alimentar um super laser do tamanho da Estrela da Morte com a física que conhecemos. Mas isso não significa que megaestruturas energéticas não tenham valor. Significa apenas que devemos mudar a pergunta. Não como destruir planetas, mas como usar energia em escala gigantesca para construir o futuro. E é aí que entra a última questão. Que tipo de megaestruturas são realmente possíveis no nosso alcance? A Estrela da Morte funciona no cinema porque as leis da física se dobram a favor da história. Mas no mundo real, 3 pontos ficam claros. Primeiro, o super laser é impossível. Um disparo capaz de destruir planetas exigiria energia em escala estelar, algo completamente fora do alcance da humanidade. Segundo, a carcaça da estação também seria inviável com a logística atual de lançamentos e custos.
Sair de algumas centenas de toneladas para bilhões está muito além da nossa capacidade. Terceiro, o que muda um pouco a conversa é a SpaceX. O Starlink, com milhares de satélites lançados, e o Starship, com capacidade para erguer 100 toneladas por voo, mostram que a infraestrutura modular e em grande escala no espaço já é possível, mesmo que superarmas continuem sendo só ficção. Agora é com você. Qual mega estrutura real faria mais sentido construir? Cidades orbitais, usinas solares gigantes no espaço ou fábricas em asteroides? Comenta aí embaixo. E se curtiu essa análise, lembra de deixar o like e se inscrever para mais comparações nerds que colocam a cultura pop frente a frente com a ciência real. Star Wars nos dá uma régua dramática, impossível como foi escrita, mas que nos inspira a imaginar os projetos de engenharia que de fato podem mudar a vida na Terra e além dela.